Voltei e agora vamos continuar respondendo novas dúvidas sobre os arquétipos. Vamos lá. Arquétipo bom para. Olha, essa pergunta é muito feita, mas ela, de verdade, ela nem existe, sabe? Por quê? O arquétipo, todo mundo fala, por exemplo, vou dar um exemplo. Ah, um arquétipo para crescimento rápido, foguete. Bacana. Mas você precisa sempre analisar quem eu sou no rolê. Se eu sou uma pessoa ansiosa, se eu sou uma pessoa que tem taquicardíaca, se eu colocar um foguete, vai ser ruim para mim. Embora eu queira crescimento rápido, o foguete vai me botar num estado de ansiedade muito maior, porque uma das sombras do foguete é a ansiedade. Então, assim, querer fazer tudo para ontem, querer fazer tudo muito rápido. Então, eu já percebi que na minha massinha, na minha constituição, tem essa questão que precisa ser trabalhada da ansiedade. Então, assim, um arquétipo bom para tal coisa. Ele é considerado bom, mas será que é bom para mim? Então, às vezes você tem um objetivo, né? Que nem teve uma pessoa aqui que perguntou: eu gostaria de um arquétipo bom para ficar com pessoas que querem ficar também. Você vai usar um arquétipo de magnetismo pessoal, mas você tem que observar qual que é o melhor para você. Entendeu? Qual que é o melhor para você? Qual que te deixa mais magnético, mas que também não colide com a tua própria sombra. Para você não se tornar uma pessoa que vive mais a sombra do que a luz, ou então uma pessoa chata, uma pessoa ranzinza, uma pessoa altamente seletiva, entendeu? Então, existe esse geralzão? Sabe aquela história de, existe um creme de corpo que serve para todo mundo? Não, não serve para todo mundo. Tem vários tipos de pele. Tem pele branca, tem pele preta, tem pele parda. Tem todo tipo de pele, né? E aí eu vou dizer que um creme só vai servir para todos? Não, uns vão ter que ter mais um pouco de oleosidade, outros vão ter que ter menos, né? Às vezes a pessoa tem uma pele mais seca, vai precisar de... Entende? Então você tem que ver o arquétipo que é bom para você. Então você vai ter que bater bota, vai ter que estudar lado luz e lado sombra de todos eles para poder achar um que encaixe não só no seu objetivo com o lado luz, mas também que a sombra, que é o outro lado, não venha te trazer, eu não vou dizer prejuízos, mas não venha ser tão perturbadora. Por exemplo, quem tem insônia e vai usar cavalo, o cavalo é muito da hora, mas se a pessoa já tem insônia, não usa o cavalo, porque é aí que ela não vai dormir mesmo, porque um lado sombra do cavalo é insônia. Eu não tive, mas já teve gente que teve e fala que tomava chá, tomava lá uma maracujina para dormir, que era uma forma de lidar com esse lado, porque a pessoa fica muito ativa, né? Então, tem esse ponto. Há outras formas de ativar arquétipos e de ativar. Eu falei já isso no vídeo anterior, né? Bioquinese, ressonância harmônica e também por afirmações. Também você tem esses três jeitos, tá? Posso ativar um arquétipo inconscientemente? Pode. Pode, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como que eu ativo um arquétipo, às vezes, inconscientemente? Tem duas formas. Às vezes, a sua constituição mostra que você já tem um arquétipo, por exemplo, que você já está atuando muito nele. A gente vê muito pelas nossas próprias atitudes, por exemplo, o arquétipo da mãe, do herói, da criança. Vou falar mais profundamente deles em outros vídeos, né? Que, assim, em alguma medida podem ajudar, mas muitos deles atrapalham muito, muito, muito. Vou dar um exemplo do arquétipo da criança. Às vezes a pessoa é irresponsável, é extremamente dependente, ela já é adulta, ela já tem mais de 18 anos, mas ela fica esperando todo mundo salvar ela, todo mundo tem que gostar dela, enfim, né? É um caos. Eu digo isso por experiência própria, porque é um dos arquétipos que eu luto para poder desativar dentro de mim, né? Não é que você. Não tô falando assim de você enterrar, matar sua criança interior. Não, a gente sempre vai lidar com a nossa criança interior. Mas eu tô falando daquela parte que não é tão legal da criança. Que é aquela que se sente muito impotente diante da vida, que pensa que não pode fazer as coisas porque tem que ter papai, porque tem que ter mamãe, né? Então, às vezes, a gente tá num arquétipo que já tá na nossa constituição, na nossa base, e a gente não tá tentando para isso e tá deixando a vida levar a gente, assim, entendeu? E isso é muito ruim mesmo, né? Só quando a gente toma consciência e começa a se comportar diferente que a gente começa a enfraquecer esse arquétipo em nós. Então isso aí é um outro rolê, mas outro dia eu volto para falar sobre isso. Mas se você se identificou, já começa os estudos sobre esses arquétipos aí, né? Mas assim, outro jeito de ativar arquétipo inconscientemente, às vezes você mora num lugar e tem lá um quadro que tem um arquétipo lá. E você não tá lá lidando com ele todo santo dia. E acha que não tem nada a ver, né? Por exemplo, eu depois que eu comecei a estudar esses arquétipos, eu achei o máximo, porque eu entrava nos lugares e eu já observo quais são os arquétipos que aquela pessoa tá mais acostumada a lidar, quais que ela tá mais ativada e ela nem percebe, né? E eu lembro que eu fui na casa do meu namorado e ele tem uma coberta de tigre. Eu falo que é o tigrinho, né? Tem uma coberta de tigre. O tigre é um arquétipo muito maravilhoso, né? Mas como todo bom felino, né? Tu sabe como é que são os felinos, né? Então, olha, é isso aqui. É isso daqui, entendeu? Ele tem uma camiseta de leão também, que eu já vi. E eu gosto de usar a camiseta dele de leão, né?
São arquétipos fortes, né? E eu, oh meu Deus, aleluia, glórias. Por exemplo, é, é só você pesquisar, não é que o arquétipo é ruim ou é bom, mas às vezes se a pessoa não está consciente, muitas vezes ela manifesta o lado sombra do arquétipo, né? E aí não é tão legal, sabe? Então esse conhecimento também já passei para ele, a gente tá aprendendo juntos, né? Então tá sendo interessante. O que mais? Já fui em casa de pessoas que a pessoa fala, poxa, eu quero muito me mudar, quero muito sair daqui. E tem uma foto de uma árvore enorme na sala dela. E ela lida com a árvore todos os dias. A árvore é maravilhosa. A árvore é um arquétipo de muita prosperidade, é um arquétipo de crescimento lento, porém também quando vem, ele vem um crescimento para gerações. Mas o lado sombra do arquétipo da árvore é que a árvore não gosta de sair do lugar. A árvore não gosta de sair do lugar, não gosta de sair daquele ambiente. Né? Ela está aterrada no lugar. Então, se a pessoa tem o desejo de sair daquele lugar, de se mudar, precisa desativar o arquétipo da árvore, porque assim, inconscientemente, se ela tá lidando, se ela tá ali vários e vários anos com aquela imagem ali, é maravilhoso, é bom, mas também tem um lado sombra desse arquétipo. Então vale a pena avaliar se é isso. Agora, se não colide, beleza. Tem pessoas que às vezes, sei lá, tem um monte de tipo de arquétipos, né? Um exemplo que eu vi foi uma pessoa falando na internet também, que relacionou o arquétipo da sereia inconscientemente. Acho que foi a Dani Cândido. No canal dela ela fala sobre isso, ela tem um testemunho lá, né? Sobre essa ativação. Porque na frente do apartamento dela, que ela morava, que ela morou, não sei, tinha lá um quadro de sereia. Um quadro de sereia, uma pintura de sereia. Então ela estava diariamente em contato com aquela imagem inconscientemente e ativou o arquétipo de forma inconsciente. Para ela foi bom, né? O testemunho, quem quiser saber mais, vai lá no canal dela, né? Para ela foi bom. Agora, o ruim é quando a gente ativa inconscientemente um arquétipo que a gente não quer, né? Eu lembro do meu pai falando, né? Que tinha uma pessoa que ele conheceu que em frente à casa dela tinha uma estátua de coruja. Coruja é bacana, coruja é sabedoria, um monte de coisa, mas a coruja também tem um lado forte da questão da ave de rapina, da agressividade, de um monte de outras coisas. Enfim, né? E a pessoa não tinha consciência. Então, assim, observa o que tem na sua casa, o que não deixa de ter, quais são os arquétipos que você pode estar acionando inconscientemente que você não quer acionar. Porque tem alguns que são muito legais. É muito bom de ter em casa. A gente sempre tem algum objeto, alguma coisa. Mas se você está sempre em contato com aquilo, por exemplo, eu tinha uma fronha de borboleta, um lençol de borboleta. É assim, o arquétipo da borboleta é legal? É legal, mas eu não tô pronta para acionar esse arquétipo agora, eu não quero, porque a borboleta passa por um processo primeiro de casulo. E depois desse casulo aí que ela vira borboleta. E às vezes é um processo muito, muito demorado. E eu já estava com alguns arquétipos trabalhando esse processo, né? Durante um tempo eu usei do morcego, por exemplo, que tem essa inversão, essa questão do renascimento e tal. Então eu falei, já pensou dois? E eu dormia, todo dia eu olhava lá pro arquétipo da borboleta. Depois dizem que é maravilhoso ser a borboleta. Mas, novamente, eu recorro a esses exemplos lá do canal da Dani, né? Ela falou que demorou 2 anos com esse arquétipo. Então até ela virar a borboleta, demorou. Então, assim, se vocês quiserem saber mais desse exemplo da borboleta, vai lá no canal dela ver também, que é muito legal, porque ela já vivenciou muitos arquétipos. Mas eu não estava pronta. Então, fiz o quê? Tirei essa fronha, esse lençol. Por quê? Porque eu dormia, eu acordava, eu ficava na minha cama sempre. Então, é lógico que eu estava, sem querer, acionando o arquétipo da borboleta. Porque estava sempre no meu campo de visão e estava de forma inconsciente. Então, vamos para outra pergunta. Estamos acabando, tá, gente? Arquétipos tem a ver com religião? Não. Arquétipo tem a ver com física quântica e arquétipo tem a ver com a sua psique, né? Se você quiser saber mais sobre isso no sentido, eu tô achando que esses canais aí são muito místicos, vai lá estudar os 12 arquétipos de Jung, né? Todos os outros arquétipos, eles derivam desses arquétipos. Então, assim, vai lá estudar esses arquétipos, não vou aprofundar muito, não sou psicanalista, mas psicanalistas sabem que tem essa base, entendeu? Foi ele que lançou essa questão do inconsciente coletivo, de que tudo já tem um significado na mente, passando assim, um pano bem por cima, tá? Se você é psicanalista, me perdoa, mas vão procurar as outras coisas, mas é uma base muito da científica, né? Então, assim, tanto é que eu comecei a dar crédito para essa questão de arquétipos, né? Porque eu tenho uma constituição religiosa bem louca. E aí eu ficava pensando, será que eu posso? Será que eu não posso? Será que vai? Será que não vai? E aí minha mãe tinha sugerido o arquétipo do cavalo, beijo mãe. E aí eu comecei a estudar esse arquétipo, não sei o quê, mas eu ficava meio assim, com medo daquilo atrapalhar na minha religião de alguma maneira. E aí, no mesmo dia, eu tava assistindo muitos vídeos da Casa do Saber, que é uma plataforma maravilhosa, que fala muito sobre psicanálise, sobre psicologia, desculpa aí o barulho, tá, gente? E aí,
lá tinha um estudo sobre relacionamentos e o arquétipo da criança. Aí veio a palavra na minha mente, arquétipo. Opa, é o quê? Arquétipo. E aí comecei a assistir a aula e essa mulher foi falando como os relacionamentos estão superficiais e como isso tem a ver pelas pessoas até hoje estarem muito vinculadas e vivendo o arquétipo da criança, né? Vamos lá, próxima. Como o arquétipo ele pode me ajudar? O arquétipo pode ajudar você naquelas coisas que você precisa melhorar. Habilidades, por exemplo. Habilidades, não só habilidades, ele pode ajudar de várias formas. Eu restringi aqui, mas não vamos ficar com. Não vamos deixar assim, não, porque o arquétipo ele pode ajudar de várias formas. Mas você precisa descobrir primeiro qual a habilidade que você precisa melhorar. É minha conversação, é no relacionamento, é planejamento, eu tô procrastinando muito, eu não sei administrar minhas finanças. E aí, a partir disso, eu quero realizar sonhos. A partir disso, você vai começar a sua busca pelos arquétipos, observando sempre o lado sombra. Tem arquétipo para saúde, tem arquétipo para você se conhecer melhor, tem arquétipo para uma série de coisas e você pode ser ajudado por elas, né? Pelo lado luz de todos esses arquétipos e até mesmo o lado sombra. Para algumas pessoas pode ser muito, muito benéfico mesmo. Então, você escolhe um arquétipo muito a partir daquilo que você precisa desenvolver em você, daquilo que você quer que seja realizado em você, tá bom? Vamos ver a próxima pergunta. Combo de arquétipo funciona? Funciona. Funciona sim e é uma das técnicas que muita gente utiliza até mesmo para balancear os arquétipos, né? Por exemplo, outro dia eu vi um youtuber muito famoso, né? Falando da experiência dele utilizando o arquétipo da águia e o arquétipo do lobo. É o William Nascimento. Tem o canal dele Mergulhando no Eu Interior. Também uma ótima fonte de pesquisa. Vamos lá ver. Ele fala sobre essa experiência dele, do arquétipo da águia junto com o arquétipo do lobo. Porque ele é um cara que se relaciona, né? Que é casado. Então, ele queria o lado luz da águia e, ao mesmo tempo, queria manter os seus relacionamentos, né? E ele conseguiu, obteve bons resultados. Então, é bom também. Ele funciona o combo de arquétipos. Mas é o que eu já falei em outros vídeos. Se você pode montar o seu combo sozinho? Sim, você pode montar. Mas muito cuidado e sempre procure ou se encher de bastante conhecimento sobre cada um dos arquétipos antes de uni-los e por que e como você quer fazer isso. Procure vídeos que ensinam como fazer isso. Nas redes aí tem, no YouTube tem. Esses youtubers que eu estou falando, esses influencers que eu estou falando, eles ensinam como fazer combo de arquétipos. Na Escola do Futuro da Samantha, ela também ensina. Então, você pode fazer. Mas, se você tiver um pouco mais de condição financeira, faz uma consultoria, né? Eu quero muito me capacitar para poder dar consultoria futuramente. Mas, há pessoas que já dão consultoria. Então, se você puder, você faz uma consultoria, porque vão estudar seu conteúdo interno, vão te ajudar a escolher os melhores arquétipos para manifestar o objetivo que você deseja, né? Mas também tem como você mesmo fazer esses combos, né? Desde que você esteja disposto a estudar bastante sobre você, sobre os arquétipos e testar. Testar e testar, tá bom? Deixa eu ver. Como posso montar meu combo de arquétipos? Como eu já falei sobre isso, né? Como eu não tenho todas essas informações, onde eu aprendi mais informações foi no Escola do Futuro, que é da Samantha, que tá aqui na internet, é só colocar Escola do Futuro Samantha, e Arquétipo na Prática, da Dani Cândido, que eu acho que é, tipo, sei lá, a matriarca dos arquétipos na internet, assim, sou muito fã dela, muito, muito mesmo. Qual o melhor arquétipo para eu utilizar? Eu acho que essa pergunta tem muito a ver com aquela coisa do arquétipo bom para, né? Bom para quê? O lobo. Ah, eu quero colocar o lobo, mas por que você quer colocar o lobo? Né? Antes de eu saber qual que é o melhor arquétipo para eu utilizar, eu preciso saber aonde eu quero chegar. Eu quero me mudar para uma casa nova. Então, vou procurar arquétipos que tragam essa informação de mudança de lugar, né? Como fazer uma mudança, como planejar uma mudança. Então, eu quero me casar. Quais são os melhores arquétipos que eles estão aí, eles podem me ajudar nessa questão de chegar a um casamento? Qual que é o melhor arquétipo para eu ter muito magnetismo pessoal? Porque eu quero ter magnetismo pessoal, eu quero vender mais. Então, primeiro você estabelece o que você quer fazer. Quais são as coisas que você necessita para poder alcançar aquele objetivo. E daí você procura as ferramentas. Eu vou usar uma chave de fenda. Eu vou usar um alicate. Né? E o que seriam essas ferramentas? Os arquétipos. É você que usa o arquétipo, não é o arquétipo que usa você. Então você vai olhar lá, o arquétipo da raposa é interessante para poder ter estratégias melhores de venda. O arquétipo tal, ele é bom para isso. E aí depois você estuda também como integrar o lado sombra e tal.
Basicamente, o que eu entendi dessa questão do lado sombra é trazer a consciência e lidar conscientemente com aquela questão que é minha, não é nem do arquétipo. Ah, eu tô muito agressivo, mas peraí, eu tô tão agressivo, mas eu sou um ser humano racional. Então, peraí, eu vou olhar pra essa agressividade. Acontece que, como é uma parada muito no inconsciente, às vezes a gente não consegue olhar muito, não. Já digo muito a verdade pra você. Então, o ideal é você se conhecer bem e procurar arquétipos que desviam um pouco dessa sua sombra. Mas aí também, às vezes, o que acontece é que a gente fica muito refém só das nossas sombras. Ah, então eu vou só usar arquétipos que não tem a ver com a minha sombra. Complicado, porque às vezes você precisa dar um salto na sua vida e você vai precisar de uma dose mais forte. Então você vai ter que lidar com os seus monstrinhos internos, eu vou ter que lidar com os meus, né? Todos os arquétipos que eu coloquei para crescimento profissional me trouxeram um aterramento forte. Mas nem sempre é bom lidar assim com a realidade, sabe? Teve uns que me trouxeram tanto que eu falei, nossa, mas a vida tá tão chata. Mas será que a vida tá chata mesmo? Ou será que eu tô fingindo que a vida tá boa? Então, assim, isso é uma coisa para se pensar, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então é melhor a gente fazer alguma coisa por nós mesmos. Eu acho sempre ser intencional a melhor coisa que a gente pode fazer por nós. E a gente sempre sai ganhando, que a gente sai se conhecendo, a gente sai entendendo o que dá, o que não dá, o que pode, o que não pode. Vale muito a pena mesmo. Melhorou na minha vida com o uso de arquétipo, porque eu tinha muita consciência, mas o arquétipo ele fala no inconsciente. E isso é fantástico. Porque eu lembro que eu utilizava muitas outras ferramentas que falavam no meu consciente de como eu deveria agir, do que eu não deveria aceitar mais. Mas uma imagem transmite informações para o seu inconsciente e você aciona conscientemente as informações daquele arquétipo ali dentro, faz um bololô em você que você começa a não só pensar, mas agir. E isso é. Nossa, isso é um salto maravilhoso na nossa vida, mas é muito mesmo. Quantas vezes eu não pensei, eu tenho que colocar limite, tal pessoa tá ultrapassando o limite e não coloquei. Nesse tempo que eu usei arquétipos, eu consegui fazer muitas vezes isso, né? Enfrentei torta de climão, enfrento até hoje, mas como é importante saber que a gente ocupa um lugar no mundo, né? E o que eu ia falar? Ah, sobre as catarses. O que são catarses? Catarses ou catarses? Qualquer um que você escolher tá bom, tá bom? Vou dizer de uma forma bem simples. É quando a nossa psique, os nossos conteúdos internos, começam a, entre aspas, brigar com as informações que o arquétipo tá ali trazendo pra gente. Então, de repente, vamos dizer que você é uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa. Porque tem muitas crenças de menos valor e de menos merecimento. E aí você coloca um arquétipo de uma frequência muito alta, que tem uma autoconfiança, e ele te convida, te impele a ocupar o seu lugar no mundo. De uma forma muito que você sente aquilo dentro de você, mas aí você resiste. Você resiste aquilo inconscientemente. E aí acontece muita coisa. Pode acontecer desde fechar uma porta de emprego, do nada, você tava bem pra caramba, todo mundo te chamava de repente fecha uma porta de emprego. Isso depende do arquétipo, tá? Não são todos, né? Mas até mesmo quebrar alguma coisa que você considerava. Isso acontece muito com arquétipos que tem a ver com prosperidade financeira, tá? Então fica atento. Às vezes a pessoa coloca lá um diamante e ela para de vender aquilo que era barato. Ela tinha várias coisas de vários valores e aquilo que era mais baratinho ela não consegue vender mais. Por quê? Porque a frequência do diamante é só coisas caras, coisas altas, coisas de muita nobreza. Mas se o seu negócio só vende coisa baratinha, você vai passar fome, filho. Até ser lapidado a ser um diamante, então cuidado, né? Tem muita perca com esses arquétipos, às vezes, que falam sobre prosperidade. Porque antes de tudo melhorar, tudo piora, né? E outra, às vezes o arquétipo tá tentando dizer pra você que pro novo e bom chegar, tem que sair o velho e o ruim. Não tem como você construir uma casa nova sobre destroços. Você tem que limpar todo aquele entulho para depois você começar a construir. E aí, muitas vezes, aquela onda, algumas coisas vão se quebrar, algumas coisas você vai perder, não vai conseguir utilizar mais, vai para te empurrar mesmo conseguir coisas novas. E às vezes a gente não quer, a gente não tá pronto para isso, não é o momento, não é a hora. Então toma cuidado, tá? Que isso daí pode acontecer como catarse, porque você tem uma crença de não merecimento e aí acaba no seu campo explodindo em coisas, ou até mesmo no próprio corpo. Às vezes, que nem eu tive muito, e eu tenho muito ainda, crença de não merecimento, e eu estou utilizando o arquétipo do sol. O arquétipo do sol é uma frequência alta, de alegria, de felicidade, de realização, de clareza mental, sobre objetivo, sobre o propósito. Só que o meu corpo, eu vou te dizer, tem dia que eu oro, eu falo assim, nossa, Deus me ajuda, porque eu vou te dizer, eu fico assim, baqueada, assim, de saúde. Ah, mas todo mundo vai ficar baqueado de saúde? Não. Cada um vai ter uma catarse de um jeito, né? Tem pessoas que já até trabalharam essa coisa do não merecimento, com outras ferramentas, e elas não enfrentam esse tipo de catarse, nem no corpo, nem nada. Não enfrenta nada, porque pra ela já tá tudo bem. E ela só mais um passo que ela vai dar. Mas eu enfrento, mas eu faço questão de enfrentar as minhas catarses, porque eu sei que depois a coisa fica muito boa. E porque eu sei que além de depois a coisa ficar muito boa,
eu vou colher muitos bons frutos. E é coisa que eu já preciso mesmo enfrentar. Então eu só peço a Deus que me dê força, que me dê graça. Porque sabe quando a gente está ali fazendo uma obra e precisa quebrar algumas coisas? A gente precisa para poder lapidar um diamante, né? Não sei, processo de lapidação. Enfim, quebrar algumas coisinhas para poder chegar no resultado final. Eu lembro que eu falava muito isso com o arquétipo da pérola, né? Que a pérola ela faz, né, um processo de a pérola não, o marisco lá, a concha, vamos dizer lá o nome lá, a ostra. Ela muitas vezes entra uma sujeirinha bem pequenininha dentro dela no processo natural, tá? Entra uma coisa bem, uma sujeirinha, e aí, para ela conseguir expulsar aquilo, ela vai envelopando aquilo com nácar, que é o material da pérola. E demora muito, 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 muito tempo para ela fazer isso. E aí depois ela vai, expulsa a ostra, abre a ostra, empurra, não sei como é que é o processo de expulsão lá da, da pérola, sai de dentro dela aquela pérola, ou então alguém vai lá e pega a ostra e abre e cata a pérola para si, e ela transformou aquilo que era bem ruim em algo de muito valor. A catarse é mais ou menos isso. É você, é o arquétipo tentando mostrar para você, olha, tem algo que tá te impedindo muito de você ir para frente aí dentro de você. E para sair, não tá saindo conscientemente, então o inconsciente vai dar um jeito naquilo. Então pode ser que jogue aí para o teu corpo, pode ser que jogue para alguma coisa que você tem de repente, putz, quebrou, né? Putz, perdi. Ah, não queria isso. E tudo vai depender ali da frequência do arquétipo que você tá usando, né? Com o arquétipo da chave, eu já vi muita gente falando que portas se fecham, que você não queria fechar, né? Às vezes você tá uma frequência muito alta, você perde um trabalho, você quebra um bem que era precioso para você. Enfim, coisas assim. Obrigada por me ouvirem, gente. E esse foi o final do Tira Dúvidas. Beijo no seu coração. Deixa um joinha, deixa um curtir. Excelente dia.